Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 38. Donzelas da Lança. Egwene abraçou Saidar antes mesmo que o grito saísse de sua boca, e também notou o brilho tênue ao redor de Elaine. Por um instante, perguntou-se se ele teria ouvido seus gritos e enviaria socorro, pois o garço azul não podia estar a mais de 1 milha rio acima. Na mesma hora, dispensou a necessidade de ajuda, transformando fluxos de ar e fogo em raios, antes mesmo de parar de gritar. Ninaeve simplesmente ficou parada de braços cruzados, uma expressão firme no rosto, mas Egwene não sabia ao certo se era porque não estava irritado o bastante para tocar a fonte verdadeira, ou se era porque já tinha reparado no que ela própria só notara depois. A pessoa que as encarava era uma mulher, e não mais velha que a própria Egwene, ainda que um tanto mais alta. Ela não abandonou Saidar. Os homens às vezes eram muito tolos em acreditar que uma mulher era inofensiva só por ser mulher, mas Egwene não sofria esse tipo de ilusão. Com um cantinho da mente, percebeu que Elaine já não estava rodeada pelo brilho suave. A filha herdeira ainda devia nutrir aquelas ideias tolas. Ela nunca foi prisioneira do Xianshan. Egwene acreditava que não eram muitos os homens burros o suficientes para pensar que uma mulher diante delas não era perigosa, mesmo que estivesse de mãos vazias e parecesse não portar armas. Tinha olhos verdes azulados e cabelos vermelhos bem curtos, a não ser por um fino rabo de cavalo que pendia dos ombros. Usava botas macias amarradas até os joelhos, casaco e calças justos em tons de terra e rocha. Ela conhecia a descrição daquelas roupas e tons de cores. A mulher era uma Aiel. Olhando para ela, Egwene sentiu uma súbita e estranha afinidade. Não conseguia entender. Ela parece prima de Rand, é por isso. Ainda assim, a sensação, que era quase de parentesco, não conteve a curiosidade. O que, sob a luz, o Maiel está fazendo aqui? Eles nunca saem do deserto, não desde a guerra dos Aiel. A sua vida inteira ouvira histórias sobre como os Aiel eram mortíferos, e as donzelas da lança não eram menos temíveis que os integrantes das sociedades guerreiras masculinas. Mas não sentia qualquer medo em particular, apenas certa irritação por algum dia ter sentido medo. Com Saidar alimentando o poder único dentro dela, não era preciso temer qualquer um, exceto talvez uma irmã completa, admitiu. Mas sem dúvida uma mulher qualquer. Mas sem dúvida não uma mulher qualquer, mesmo que seja Aiel. Meu nome é Avienda, disse a Aiel, do ramo dos 9 vales dos Aiel Tardad. Seu rosto era tão frio e inexpressivo quanto a voz. Sou Far Dareismai, uma donzela da lança. Ela fez uma pequena pausa e analisou as mulheres à frente. Vocês não têm os rostos, mas vimos os anéis. Nessas suas terras há mulheres muito parecidas com as vossas sábias. Mulheres chamadas Aes Sedai. Vocês vêm da Torre Branca, não vêm? Egwene sentiu um desconforto momentâneo. Vimos. Olhou em volta com cautela, mas não havia ninguém atrás de qualquer um dos arbustos a menos de 20 passos dali. Se houvesse outros, deviam estar no matagal próximo,
mais de 200 passos à frente, ou no anterior, ao dobro da distância. Muito longe para oferecer qualquer ameaça. A não ser que tenham arcos. Mas teriam de ser muito bons arqueiros. Em casa, nas competições no Beltino, no dia do sol, apenas os melhores arqueiros atiravam a qualquer distância maior que 200 passos. No entanto, ainda se sentia melhor por saber que podia lançar um relâmpago em qualquer um que tentasse atirar. Somos mulheres da Torre Branca, respondeu Ninaeve, tranquila. Demonstrava claramente que não procurar outras a Aiel. Até Elaine espiava ao redor. Se você consideraria alguma de nós sábia, é outra questão, prosseguiu Ninaeve. O que quer de nós? A Vianda sorriu. Era de fato muito linda, reparou Egwene. A expressão séria mascarara sua beleza. Você fala como sábia. Vai direto ao ponto e não se prende a tolices. O sorriso se desfez, mas a voz se manteve calma. Uma das nossas está muito ferida, que está morrendo. As sábias muitas vezes curam os que morreriam, não fosse a ajuda delas. E ouvi dizer que as Aes Sedai podem fazer ainda mais. Podem ajudá-la? Egwene sacudiu a cabeça, confusa. Uma amiga dela está morrendo? Ela fala como se estivesse pedindo emprestado uma xícara de farinha de cevada. Ajudarei se puder, respondeu Ninaeve, devagar. Não posso prometer nada, Vienda. Pode ser que ela morra apesar dos meus esforços. A morte chega para todos, retrucou Aiel. Podemos apenas escolher como encará-la quando chegar. Eu as levarei até ela. Duas mulheres em trajes Aiel se levantaram a não mais de 2 passos de distância. Uma saiu de uma pequena depressão no solo que Egwene não imaginava que fosse capaz de esconder sequer um cachorro. A outra, de um matagal que chegava no máximo até os joelhos. Abaixaram os véus negros quando levantaram, o que foi outro choque. Tinha certeza de ter ouvido Elaine contar que os Aiel só escondiam os rostos quando havia chance de precisarem matar. Depois, agitaram nos ombros o pedaço de tecido que cobriam suas cabeças. Uma delas tinha os mesmos cabelos vermelhos de Evienda, mas os olhos cinzentos. Já a outra tinha olhos azul escuros e cabelos cor de fogo. Nenhuma era mais velha que Egwene ou Elaine, e ambas pareciam prontas para usar as lanças curtas que tinham nas mãos. A mulher de cabelos de fogo entregou algumas armas à Avienda. Uma faca de lâmina comprida e pesada para prender em um dos lados do cinturão, e uma aljava de pelos que era presa ao outro lado. Um arco curvo e escuro, cujo brilho fraco indicava ser feito de chifre, envolvido em uma capa que era presa às costas. 4 lanças curtas, com pontas longas para prender na mão esquerda, junto com um pequeno broquel redondo feito de couro. A Vianda, assim como suas companheiras, usava todas aquelas armas com a mesma naturalidade com que qualquer mulher de Campo de Elmond usaria uma echarpe. Venham, disse ela, e avançou por onde as 3 aceitas já haviam passado. Egwene, enfim, liberou Saidar. Suspeitava que, se quisessem, todas as 3 Aiel poderiam golpeá-la com aquelas lanças antes que pudesse fazer qualquer coisa. Entretanto, embora as estrangeiras estivessem cautelosas, ela achava que não atacariam. E se Ninaeve não conseguir curar a amiga delas? Gostaria que ela pedisse nossa opinião antes de tomar essas decisões que envolvem nós 3. Enquanto avançavam em direção às torres, as Aiel vasculhavam o terreno em volta como se esperassem que aquele cenário vazio ocultasse inimigos com tanta perícia em se esconder quanto elas próprias. Sou Elaine, da casa Tracande, disse a aceita loura, como se quisesse puxar conversa. Filha herdeira de Morgase, rainha de Andor. Egwene cambaleou. Luz. Será que ela perdeu o juízo? Sei que Andor lutou na Guerra dos Aiel. Pode ter sido há 20 anos,
mas dizem que o Zaiel tem boa memória. Mas a Aiel de cabelos de fogo, que estava mais próxima a ela, apenas respondeu: Sou o Bain, do ramo da pedra negra do Zaiel Shaarad. Sou o Shiad, disse a mulher mais baixa e de cabelos mais claros, do outro lado. Do ramo do rio de pedras do Zaiel Gosrien. Bain e Shiad olharam para Egwene. Não alteraram as expressões, mas a jovem teve a sensação de que pensavam que ela estava sendo mal educada. Sou Egwene Alver, disse a elas. As duas pareciam aguardar algo mais, então acrescentou. Filha de Marin Alver, do campo de Emond, em Dois Rios. Aquilo pareceu satisfazê-las de alguma forma, mas apostava que as Aiel tinham entendido tanto quanto ela entendera quando falaram de todos aqueles ramos e clãs. Devem ser como famílias, de certa forma. São irmãs primeiras? Bain parecia perguntar para as três. Egwene pensou que o termo irmã tivesse o mesmo significado dado pelas Aes Sedai e respondeu sim, ao passo que Elaine disse não. Shiad e Bain trocaram um olhar rápido que sugeria que achavam que as mulheres com quem conversavam talvez não estivessem muito bem da cabeça. Irmãs primeiras, disse Elaine para Egwene em tom professoral, são mulheres que nasceram da mesma mãe. E quando duas mulheres são irmãs segundas, significa que as mães delas são irmãs. Então ela se dirigiu a Zaiel. Nenhuma de nós sabe muita coisa a respeito do seu povo. Peço perdão pela ignorância. Às vezes considero Egwene minha irmã primeira, mas não somos do mesmo sangue. Então por que não falo com suas sábias? Perguntou Shiad. Bain e eu nos tornamos irmãs primeiras. Egwene apenas piscou confusa. Como é que as pessoas podem se tornar irmãs primeiras? Ou elas têm a mesma mãe ou não têm. Sem ofensas. A maior parte do que sei sobre vocês, donzela da lança, vem do pouco que Elaine me ensinou. Sei que lutam em batalhas e que não ligam muito para os homens, mas não sei muito mais que isso. Elaine assentiu. Descrever as donzelas para Egwene de uma forma que soara bastante como uma mistura de uma versão feminina dos Guardiões e a Aja Vermelha. As Aiel exibiram outra vez aquele olhar, como se não soubessem ao certo qual era o grau de sensatez de Egwene e Elaine. Não ligamos muito para os homens? Murmurou Shiad, parecendo intrigada. Bain franziu a testa pensativa. O que diz está próximo da verdade, mas ao mesmo tempo é completamente falso. Quando desposamos a lança, assumimos o compromisso de não nos ligarmos a homens ou filhos. Mas algumas de nós abrem mão da lança depois, por quererem esse tipo de ligação. A expressão em seu rosto revelava que ela não compreendia muito bem. Mas, uma vez que abrimos mão da lança, não podemos voltar atrás. Ou se formos escolhidos para ir a Ruidian, acrescentou Shiad. Uma sábia não pode desposar a lança. Bain olhou para ela como se a mulher tivesse anunciado que o céu era azul ou que a chuva vinha das nuvens. O olhar que ela lançou em resposta, indicando Egwene e Elaine, explicava que achava que talvez as duas não soubessem sobre aquilo. Pois é verdade. Embora algumas resistam. Resistem mesmo. Parecia que Shiad e Bain tinham algum acontecimento específico em mente. Mas já me desviei demais da explicação que queria dar, prosseguiu Bain. As donzelas não dançam com as lanças umas com as outras, mesmo que seus clãs dancem um com o outro. Mas a rixa de sangue entre os Zaiel Shaarad e os Zaiel Gosrien já existe há mais de 400 anos. Por isso Shiad e eu sentimos que o casamento com a lança não era o bastante. Então fomos às sábias de nossos clãs para que nos ligassem como irmãs primeiras. Ela arriscou a própria vida em meu nome, e eu arrisquei a minha em nome dela. Como é de costume entre as donzelas que são primeiras irmãs. São irmãs primeira.
Protegemos uma a outra, e nenhuma deixa um homem se aproximar sem que a outra esteja por perto. Não diria que nós não ligamos muito para homens. Chiari assentiu com um indício de sorriso nos lábios. Esclareci a verdade para você, Gwen? Sim, respondeu a aceita com a voz fraca. Olhou para Elaine e viu, nos olhos azuis da amiga, a confusão que sabia que também havia nos seus. Não é como a Aja Vermelha, talvez a Verde. Uma mistura de Guardiões e Aja Verde, e não entendo mais nada disso. A verdade está bem clara agora, Bain. Obrigada. Se vocês duas sentem que são irmãs primeiras, comentou Chiad, deveriam ir até suas sábias. Mas vocês são as sábias, embora jovens. Não sei o que poderia ser feito nesse caso. Egwene não sabia se ria ou se enrubescia. Não conseguia se livrar do pensamento de ela e Elaine dividindo o mesmo homem. Não. Isso é só para as irmãs primeiras, que também são donzelas da lança. Certo? As bochechas de Elaine exibiam duas manchas vermelhas, e Egwene teve certeza de que a amiga estava pensando em Rand. Mas não dividimos Rand, Elaine. Ele não pode ser de nenhuma de nós. Elaine pigarreou. Não creio que haja necessidade disso, Chad. Egwene e eu já protegemos uma a outra. Como é que pode? Perguntou Chad devagar. Não desposaram a lança, e são sábias. Quem levantaria a mão contra uma sábia? Isso me confunde. Por que necessitam de alguém para protegê-las? Egwene foi poupada de inventar uma resposta, pois chegaram a arvoredo. Havia outras duas Aiel sob as árvores, bem no meio do mato, mais perto do rio. Jolien, do ramo do campo de sal dos Aiel Nakai, uma mulher de olhos azuis e cabelos acorobeados, quase da cor dos de Elaine. Ela estava cuidando de Dailin, do mesmo ramo e clã de Avienda. O suor deixara os cabelos de Dailin úmidos, dando-lhes uma tonalidade de vermelho mais escura, e a jovem abriu os olhos cinzentos apenas uma vez logo que elas chegaram e tornou a fechá-los. O casaco e camisa estavam estendidos ao lado dela, e as ataduras que envolviam seu tronco estavam manchadas de vermelho. Ela foi ferida pela espada, explicou a Vienda. Alguns daqueles tolos que esses traidores assassinos de árvores chamam de soldados pensaram que éramos mais um grupo dos bandidos que infestam essas terras. Foi preciso que morressem para que se convencessem do contrário. Mas Dailin pode curá-la, Aesedai? Ninaeve ajoelhou-se ao lado da mulher ferida e levantou as ataduras para analisar o que havia por baixo. Estremeceu com o que viu. Vocês mudaram a posição dela depois que foi ferida? Tem uma crosta, mas está rompida. Ela queria morrer perto da água, respondeu a Vienda. Lançou um olhar para o rio, mas logo desviou os olhos. Egwene pensou tê-la visto estremecer. Tolas! Ninaeve começou a revirar a bolsa cheia de ervas. Poderiam tê-la matado, movendo-a com um ferimento desses. Ela queria morrer perto d'água, repetiu indignada. Só porque carregam armas como homens não quer dizer que precisam pensar como eles. Ela tirou um copo fundo de madeira de dentro da bolsa e entregou-o a Chiad. Encha. Preciso de água para misturar as ervas que ela vai beber. Chiad e Bain foram até a margem do rio e retornaram juntas. Suas expressões não se alteraram, mas Egwene achou que elas quase pareciam esperar que o rio fosse se erguer e engoli-las. Se não a tivéssemos trazido para o rio, Aesedai, retrucou a Vienda, nunca teríamos encontrado vocês, e ela acabaria morrendo do mesmo jeito. Ninaeve deu uma bufada e começou a despejar algumas ervas em um copo de água, resmungando baixinho. Raiz de cerne ajuda a fazer sangue, erva de cão para fechar a carne e cura tudo naturalmente. E ela baixou a voz a um sussurro inaudível.
A Vienda a encarava com a testa franzida. As sábias usam ervas, a Aes Sedai, mas não sabia que a Aes Sedai também usavam. Eu uso o que uso, retrucou Ninaeve bruscamente, voltando a separar os pós e a murmurar sozinha. Ela de fato fala como uma sábia, sussurrou Chiade para Bain, que respondeu com um aceno contido. Dailin era a única Aiel sem arma nas mãos, e todas pareciam prontas para usar as que tinham em um piscar de olhos. Ninaeve, sem dúvida, não estava tranquilizando ninguém, pensou Egwene. Faça com que elas falem sobre alguma coisa. Qualquer coisa. Ninguém tem vontade de brigar quando está conversando sobre algo tranquilo. Por favor, não se ofendam, começou cautelosa. Mas percebi que ficam um pouco desconfortáveis com o rio. Ele só fica violento durante as tempestades. Podem nadar nele se quiserem, embora a corrente seja mais forte para longe das margens. Elaine sacudiu a cabeça. As Aiel se mantinham inexpressivas, e a Vienda se pronunciou. Eu vi um homem, um Shenarano, nadando assim, uma vez. Não entendo, disse Egwene. Sei que não tem muita água no deserto, mas você disse que é do ramo do Rio das Pedras. Rio de Pedras. Jolim. Com certeza já nadou no Rio de Pedras, não? Elaine olhou para Egwene como se ela estivesse louca. Nadar? Começou Jolim sem jeito. Quer dizer, entrar na água? Toda aquela água? Sem nada para se segurar? Ela estremeceu. Aes Sedai, antes de cruzar a muralha do dragão, eu nunca tinha visto água corrente que não pudesse atravessar com um passo. O Rio de Pedras. Alguns dizem que já houve água nele, mas são apenas boatos. Lá só tem as pedras. Os registros mais antigos das sábias e do chefe do clã confirmam que nunca houve nada além de pedras desde o primeiro dia, quando o nosso ramo se separou do ramo da planície alta e ocupou aquela terra. Nadar. Ela agarrou as lanças como se quisesse lutar com a palavra. Chiade e Bain deram um passo para longe da margem do rio. Egwene suspirou e enrubesceu assim que encontrou os olhos de Elaine. Bem, não sou uma filha herdeira para saber de todas essas coisas, mas vou aprender tudo. Ao olhar para as mulheres Aiel, percebeu que, em vez de confortá-las, deixara todas ainda mais nervosas. Se tentarem alguma coisa, vou paralisá-las com ar. Ela não fazia ideia se conseguiria capturar as 4 de uma vez só, mas abriu-se para saidar, combinou os fluxos em ar e os manteve a postos. O poder pulsava dentro dela com ânsia de ser usado. Nenhum brilho envolvia Elaine, e ela se perguntou por quê. A amiga olhou bem para ela e fez que não com a cabeça. Eu jamais faria mal a uma Aes Sedai, falou a Vienda de repente. Quero que saibam disso. Não importa se Dailin viver ou morrer, não fará diferença. Eu jamais faria isso. Ela ergueu um pouco uma das lanças curtas contra uma mulher. E vocês são a Aes Sedai. Egwene teve uma súbita sensação de que a mulher é que tentava confortá-las. Eu já sabia disso, respondeu Elaine, como se para a Vienda, mas seus olhos mostravam a Egwene que as palavras eram para ela. Ninguém sabe muito sobre seu povo, mas aprendi que os Aiel nunca machucam uma mulher, a não ser que tenha... Como foi que você disse? Desposado a lança? Bain pareceu pensar que, mais uma vez, Elaine falhava em enxergar a verdade com clareza. As coisas não são exatamente assim, Elaine. Se uma mulher que não desposou a lança viesse até mim portando armas, eu daria uma surra até ela aprender a ter mais juízo. Um homem pode pensar que uma mulher dessas suas terras desposou a lança, caso a veja portando armas,
Não sei. Os homens são meio estranhos. É claro, concordou Elaine. Mas, desde que a gente não tente atacá-las com armas, vocês não tentarão nos fazer mal. Todas as 4 Aiel pareceram chocadas, e a jovem lançou a Egwene um olhar significativo. Mesmo assim, Egwene agarrou-se a Saidar. Só porque ensinaram algo a Elaine, não significava que fosse verdade, ainda que as Aiel concordassem. E Saidar produzia uma sensação boa. Ninaeve ergueu a cabeça de Dailin e começou a virar uma mistura na boca da mulher. Beba, ordenou com voz firme. Sei que o gosto é ruim, mas beba tudo. Dailin engoliu, engasgou e engoliu outra vez. Nem se atacarem a Aes Sedai, explicou a Vienda a Elaine. Mas mantinha os olhos fixos em Dailin e Ninaeve. Dizem que uma época, antes da ruptura do mundo, nós servimos às Aes Sedai, embora nenhuma história conte como. Falhamos nesse serviço. Talvez tenha sido esse o pecado que nos condenou à Terra da Trindade, não sei. Ninguém sabe que pecado foi esse, exceto talvez as sábias e os chefes de clã, e eles não falam sobre o assunto. Dizem que, se falharmos com as Aes Sedai outra vez, elas nos destruirão. Beba tudo, murmurou Ninaeve. Espadas. Espadas, músculos e nenhum cérebro. Não seremos nós que vamos destruí-las, retrucou Elaine com firmeza. E a Vienda assentiu. Como quisera Aes Sedai. Mas todas as histórias antigas deixam um ponto muito claro. Não devemos jamais lutar contra uma Aes Sedai. Se apontarem seus relâmpagos e seu fogo devastador para mim, dançarei com eles, mas não lhes farei mal algum. Esfaquear pessoas, grunhou Ninaeve. Ela baixou a cabeça de Dailin e pôs a mão na testa da mulher. A Aiel fechou os olhos outra vez. Esfaquear mulheres. A Vienda remexeu os pés e franziu a testa, e não era a única das Aiel a fazer isso. Fogo devastador? Repetiu Egwene. A Vienda, o que é fogo devastador? A Aiel direcionou a testa franzida para ela. Não sabe, Aes Sedai? Nas histórias antigas, as Aes Sedai o manipulavam. As histórias o descrevem como algo apavorante, mas não sei nada além disso. Dizem que nos esquecemos de muitas coisas que um dia soubemos. Talvez a Torre Branca tenha esquecido de muitas coisas também, respondeu Egwene. Eu já sabia disso naquele sonho, ou seja lá o que tenha sido. Foi tão real quanto o teu Aeraniriod. Eu poderia apostar com Matt. Não tenho direito, bradou Ninaeve de repente. Ninguém tem o direito de dilacerar um corpo. Não é certo. Ela está irritada? Perguntou a Vienda preocupada. Chiad, Bain e Jolin trocaram olhares aflitos. Está tudo bem, respondeu Elaine. Está melhor que bem, acrescentou Egwene. Ela está ficando irritada e é isso muito melhor que tudo bem. O brilho tênue de Saidar envolveu Ninaeve de repente, e Egwene se inclinou para a frente, tentando enxergar, assim como Elaine. Dailin deu um salto na mesma hora, gritando, os olhos arregalados. Um instante depois, Ninaeve apoiou as costas da mulher de volta no chão e o brilho se extinguiu. Os olhos de Dailin se fecharam e ela ficou ali deitada, ofegante. Eu vi, pensou Egwene. Eu acho que vi. Ela não sabia se conseguira distinguir os muitos fluxos, muito menos a forma como Ninaeve os combinara. O que a outra mulher fizera naqueles poucos segundos fora parecido com tecer 4 carpetes de uma vez só e com os olhos vendados. Ninaeve usou as ataduras ensanguentadas para limpar a barriga de Dailin, retirando o sangue fresco, vermelho vivo, e as crostras negras de sangue ressecado. Não havia feridas ou cicatrizes,
apenas pele saudável e consideravelmente mais pálida que o rosto de Dailin. De cara fechada, Ninaeve pegou os panos cheios de sangue, levantou-se e jogou-os no rio. Lavem o tronco dela para limpar o resto, mandou, e ponham umas roupas nela, está com frio, e preparem comida, ela vai acordar com fome. Ajoelhou-se na beira do rio e lavou as mãos.